Coronel acaba de quebrar o silêncio e revelar toda a verdade por trás desse suposto golpe. Ele vai falar sobre as eleições de 2022 e vai trazer um tema polêmico, o votos auditáveis, que, segundo informações, já vai ser votado na CCJ. Como vocês podem ver, o dia hoje está agitadíssimo no sábado na política. Mas não para por aí não. Vocês vão ficar chocados com tudo que disse esse coronel sobre essa tentativa de prender Bolsonaro. E o que está por trás disso é muito pior do que a gente pode imaginar. Mas vai ser revelado agora. Que hoje está aí nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Verdade, a maioria dos indiciados são militares, seja da reserva, sejam militares ainda da ativa. Nós tivemos uma situação que deveria ser considerada por todos como anômala, como completamente excepcional, de militares no serviço ativo receberem ordens de prisão preventiva ao arrepio do que prevê a própria lei, mas isso já está se tornando um pouco rotina no Brasil. O momento em que a gente vive é um momento em que a justiça militar, por exemplo, é questionada até sobre a sua função, haja vista que desde o 8 de janeiro, podemos dizer, quando o Palácio do Planalto, que era uma área, e que ainda é uma área sob responsabilidade de segurança do Exército Brasileiro, ele não ensejou o inquérito policial militar para esclarecer tudo aquilo que aconteceu. Pelo contrário, o ministro Alexandre de Moraes, com o seu time da Polícia Federal, ele avocou praticamente toda a autoridade do inquérito, apesar da presença de militares do serviço ativo. Inclusive havia um general de divisão presente do serviço ativo, o general Penteado, que na CPI do Distrito Federal, inclusive, se manifestou explicando que imputava responsabilidade sobre outro general já da reserva, conhecido, o general Gonçalves Dias, que à época era o responsável pelo GSI. Então você veja que há um desgaste acontecendo na imagem das Forças Armadas, todo esse imbróglio que agora envolve militares da ativa e da reserva, ele acaba sendo a ponta de um iceberg, e quem acompanha minhas opiniões, seja no Bradock, no Mundial Telenotícias, até aqui mesmo na Oeste, eu tive a oportunidade, algum tempo atrás, de falar sobre a venezualização das Forças Armadas brasileiras ou da argentinização das Forças Armadas brasileiras. Muitos diziam que havia um perigo de os nossos militares se assemelharem ao que acontece na Venezuela. E eu dizia que não. E até hoje defendo que o caminho que eu observava era de uma exploração política de desgaste da imagem, como aconteceu na Argentina, pós-Malvinas e com os governos de esquerda. Havia uma obsessão da esquerda na Argentina de jogar a reputação das Forças Armadas na lama, de retirá-los da frente do caminho. Esse é um processo que a gente vê, em alguma medida, acontecendo agora, já não é de pouco tempo. A minha geração, que é a geração que está no alto comando hoje, se acostumou desde que nós deixamos, eu me formei ainda dentro do regime militar, no governo Figueiredo, e depois acompanhei todo o processo de redemocratização, na qual havia um revanchismo muito forte contra os militares. E por isso, essa minha geração, que é a geração que está no alto comando, ela jamais tomaria uma iniciativa de empreender um golpe de Estado ou chamar ou avocar a essa elite militar o poder discricionário de resolver problemas políticos no momento de tensão, como aconteceu no final de 2022. A maioria dos integrantes aqui da Oeste Sem Filtro são ex-integrantes da Jovem Pan do Pingo nos Is. Eu estava lá no Pingo nos Is e um dos arrolados aí nesse processo agora indiciados é o próprio Paulo Figueiredo, que fazia o Pingo nos Is. Nós sucedemos grande parte de vocês do time aqui da Oeste logo depois. O Alexandre Garcia, que está no programa hoje, estava conosco lá semanalmente, e lembra que nós compartilhávamos com a audiência quais os passos possíveis para o presidente Bolsonaro, que se mantinha em silêncio, estava realmente parecendo que estava numa crise, numa espécie de burnout, ficou várias semanas em silêncio, mas havia todo aquele burburinho.
E, de fato, o próprio Paulo Figueiredo ele trazia o que ele, das suas fontes, o que ecoava do seio militar, e eu também, obviamente, com as minhas fontes ligadas mais aos oficiais de alto escalão, que são da minha geração, que estão no alto comando, eu trazia o contraponto, muitas vezes, dizendo que não havia a menor possibilidade de uma virada de mesa com o apoio dos militares. E foi o que acabou acontecendo, né, Paula? Coronel, deixa eu girar aqui essa entrevista com os meus colegas de bancada. Alexandre Garcia. Pois é, coronel, seria possível que alguém com a formação de forças especiais, né, fosse realizar, digamos, uma operação, uma missão, com um tal amadorismo, com esse entusiasmo emocional que está descrito no inquérito? Possível, né, Alexandre? Uma alegria estar de novo com você. Sempre eu me refiro a você e ao Fernão Lara Mesquita como um grande orgulho que eu tenho de ter sido citado no meio de vocês dois naquela página do Ministério Público Federal de São Paulo que pressionou pela nossa demissão lá da Jovem Pan. Mas, trazendo para aquele momento, e isso que vem agora, que aflora, eu creio, pela minha experiência, que as forças especiais do Brasil estão entre as melhores do mundo. Não somente os nossos guerreiros de selva, como os nossos comandos anfíbios, os nossos forças especiais participam de operações combinadas junto com outros exércitos já há muitos anos e são reconhecidamente, vários deles inclusive vêm aqui para os Estados Unidos, participam de cursos e sempre estão em destaque. E o que transforma o militar brasileiro assim em um destaque, realmente uma referência em algumas operações militares? É exatamente a nossa capacidade, a flexibilidade que o brasileiro tem de entender as operações. Eu estive com vários dos forças especiais operando no Haiti, e lá eu posso te afiançar que sem a presença deles, nós não teríamos cumprido a missão de pacificação de Cité Soleil e de tantas áreas violentas ali do Haiti. Posso dizer que eu já estive em operações na Amazônia em que eu sei que sem a presença desses profissionais, nós jamais conseguiríamos, por exemplo, coibir várias das atividades do narcotráfico e até operações como aconteceu no Traíra, etc. Então, é uma tropa muito profissional. Agora, há possibilidade de que aquele momento de turbulência, de insatisfação, e eu via nas redes sociais, todos estavam perplexos. Por quê? Porque havia muita falta de transparência, ou seja, não havia como saber se aquele relatório das Forças Armadas que apontava as fragilidades do processo seria levado em conta ou não, se um pedido de impugnação que tinha 15 dias para ser apresentado, se ele seria apresentado pelo presidente da República. Havia informações vindas de todos os lados dizendo que os brasileiros estavam perplexos. Afinal, foram 4 anos de uma experiência de recobrar o patriotismo, verde e amarelo nas ruas, grandes manifestações. O Brasil estava vivendo um período de renascimento até da sua nacionalidade, da sua soberania. Tudo isso foi interrompido, havia uma preocupação prévia, nós precisamos dizer, e como você muito bem falou antes aqui, é fundamental que a gente resolva esse problema e não cheguemos a outubro do ano que vem, que é a data limite para que a gente corrija esse processo, aperfeiçoe esse processo. Aliás, pela 4ª vez, porque o Congresso Nacional já tratou desse assunto e pacificou. Tivemos o caso do Aécio com Dilma em 2014. Novamente, Bolsonaro, quando vence, ele traz o assunto de novo. Esse assunto foi tratado a exaustão no Congresso Nacional, mas, lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal sempre interfere e evita esse aperfeiçoamento, que é natural. Todos os países evoluem. Aqui nos Estados Unidos mesmo, agora o presidente Trump venceu e ele está preocupado que a Kamala Harris só venceu em estados, ou podemos dizer melhor, não venceu em nenhum estado em que havia a conferência dos IDs, ou seja, das identidades. E para aperfeiçoar, ele está pedindo ao Elon Musk para fazer uma sugestão de um voto em blockchain, com controle de tecnologia de Web3. Então, veja, todos os países estão procurando evoluir.
E o Brasil, por alguma razão, ainda está aferrado a esse sistema que nos dá tanta instabilidade e insegurança. Nós estamos conversando com o coronel Gerson Gomes. Neste momento, mais de 90 mil telas acompanham essa entrevista aqui no canal da Revista Oeste no YouTube. Deixa eu passar aqui a palavra para o Piotr. Coronel, boa noite, seja bem-vindo uma vez mais. O senhor fez menção à argentinização das Forças Armadas. Eu imagino que o senhor se refira a esse processo de desinstitucionalização do país também. Porque desde os anos 80, embora tenhamos tido vários solavancos econômicos até o Plano Real, o país se reinstitucionalizou e começa, obviamente, desde a passagem dos militares para o governo civil. E depois veio a Constituição, em 1988. Ou seja, por mais que as pessoas associem momentos turbulentos no Brasil, é muito mais pelos solavancos econômicos. A gente não tinha um Supremo que agia fora das quatro linhas, muito pelo contrário. Esse fenômeno é recente. Do ponto de vista, obviamente, e o senhor é um oficial que estudou exatamente essas questões mais intrínsecas à realidade do país, até pelo seu posto, por que o senhor acha, como o senhor acha que as Forças Armadas, do ponto de vista da função que elas têm, elas estão vendo o país hoje? Inclusive com a citação de militares, eu estou me referindo àquele caso da Operação Perfídia, lá depois, acho que no dia 8, né? No dia 9, perdão, de janeiro. Como que os militares estão vendo esse país hoje? De fato, os militares eles acabaram em uma armadilha que foi muito bem construída, mas que, de certa maneira, houve a participação, a corresponsabilidade do admitir. Veja que ser atacado ou ser alvo desse desgaste, desse revanchismo da esquerda, como aconteceu na Argentina, é perfeitamente compreensível. Até porque já em outras oportunidades nós vimos ali Comissão da Verdade, uma série de outras iniciativas que os militares se adaptaram e souberam passar por todo esse período. Há quem diga, existe uma operação militar muito compreendida no Exército que chama-se ação retardadora. Conversando com os oficiais da Argentina, no Haiti, vários oficiais do Estado-Maior, eles me diziam mais ou menos a mesma coisa que eu vi até de oficiais da Bolívia, que eles estavam fazendo uma ação retardadora com os governos de esquerda, ou seja, trocando espaço por tempo, esperando que esses governos passassem. E hoje, por exemplo, o Milei, ele prestigia suas Forças Armadas e está num processo justamente de restauração. Por isso eu me refiro à argentinização. Agora, uma coisa é fato e a gente não pode deixar passar. A transição foi muito traumática. Havia, de fato, vários assessores com várias opções. Se houvesse um pedido de impugnação dentro do prazo legal de 15 dias após o dia 12 de dezembro, o que aconteceria é que, provavelmente, teria que cair sobre o colo do Arthur Lira a decisão desse problema, desse imbróglio. Havia alguns planos sendo feitos e entregues ao presidente da República, e isso não tem nada de minuta de golpe, é uma assessoria jurídica, militar, dizendo quais seriam os desdobramentos. E eu posso apontar pelo menos 3 fatos que foram erros dos militares. Eu assumo, eu coloco na primeira pessoa até do plural, mesmo estando na reserva. Primeiro, quando os 3 comandantes das forças assinaram aquela carta autorizando as pessoas a estarem na porta dos quartéis, eles faziam referência ao direito constitucional de manifestação pacífica sem o uso do anonimato. Perfeito. Foi uma carta muito bem colocada. No entanto, não podemos esquecer que a essas pessoas não foi dada nenhuma resposta, explicação, porque quando elas pediam SOS, Forças Armadas, eles estão se referindo ao papel do relatório que foi apresentado e que, lamentavelmente, foi apresentado somente no segundo turno e que o ministro Alexandre de Moraes disse para o próprio Valdemar, que nós entrevistamos também lá no Pingo nos Is, eu me lembro, e perguntamos, e aí, o senhor está pedindo que seja anulado o primeiro e o segundo turno? E ele disse, não, o primeiro turno nós ganhamos com deputados, senadores, governadores, queremos só que seja investigado o segundo turno. Obviamente, o ministro Alexandre de Moraes riu, fez aquela multa obscena de 22 milhões, dizendo, olha, isso é uma litigância de má-fé, porque o sistema é o mesmo, então se funcionou no primeiro, por que não funcionou no segundo? Esse imbróglio, ele também foi
em da expectativa que foi gerada na população de que haveria uma transparência, aquelas vulnerabilidades que seriam apontadas seriam resolvidas. Não foi. Segundo ponto, houve uma transferência de comando. O próprio comandante, que era o general Arruda, quando ele recebe o comando do Exército, ele não alterou as ordens do general Freire Gomes, que era o comandante na época do presidente Bolsonaro. E nessa transição houve a confusão em relação ao acampamento. Poderia ter sido retirado aquele acampamento no Natal, no Ano Novo? Poderia, ele já estava diminuindo, mas não foi retirado. E o terceiro erro foi o dia 9. O dia 9 foi realmente inditável, em que eu posso afiançar, porque eu conversei com os militares, não havia, da parte dos militares que estavam no QG, e nem o comandante do Exército, General Arruda, autorizou a polícia entrar no acampamento na parte da noite, ao contrário até do que foi dito por muita gente, mas não deixou de passar a ideia de uma perfídia. Por quê? Porque aquelas pessoas foram ludibriadas, aquelas pessoas foram levadas para outro local, dizendo que elas seriam levadas para a Granja do Torto, onde estavam os seus ônibus, seriam identificadas e retornariam às suas casas. E, na verdade, elas foram defraudadas, porque foram presas sem ordem de prisão, ou seja, foi uma armadilha em que o Exército acabou participando também, até porque o general Dutra, naquela lamentável manifestação, ele diz que havia já combinado com o presidente, com o interventor, que de fato aquelas pessoas seriam presas no dia seguinte, embora a tropa e quem estivesse ali no QG não soubesse disso. Então, esses erros todos, eu posso dizer, Piotr, que contribuíram, sim, para um desgaste também no seio da direita. Então, hoje nós temos as Forças Armadas no meio desse tiroteio, da esquerda, historicamente revanchista, e da direita decepcionada com aquilo que eles esperariam de uma ação mais firme das Forças Armadas naquele período. Coronel Gerson Gomes, quero agradecer mais uma vez a gentileza de conversar conosco. E vocês, gente, o que vocês acharam de tudo que disse o coronel e também de tudo que disse esses jornalistas renomados da Oeste? Não deixem de opinar, tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Agora, olhem essa notícia que acabou de sair, eu quero trazer de primeira mão para vocês. Até que, enfim, uma boa notícia. CCJ da Câmara discutirá voto impresso em audiência pública. Após Bolsonaro ser indiciado, o CCJ da Câmara vai discutir voto impresso. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara dos Deputados, Carolina Gittoni, desengavetou um pedido de parlamentares e convocou uma audiência pública para discutir o voto impresso. A audiência está prevista para ocorrer na próxima quinta-feira, dia 28. O requerimento foi desengavetado um dia após a Polícia Federal indiciar o ex-presidente Bolsonaro e outras 36 pessoas por crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado e organização criminosa. Aquele golpe, né, que a gente já está sabendo que está por trás disso. Bom, até que enfim, uma ótima notícia. Carolina Gittoni vem fazendo um papel muito bom na Câmara dos Deputados e principalmente como presidente da CCJ. É um dos poucos parlamentares que está batendo de frente com o sistema, assim como fez esse coronel. Bom, este foi o vídeo de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo, porque além de ajudar o meu trabalho a crescer, você também fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Também gostaria de fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro, mas ainda não é inscrito aqui neste canal, eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita você também. Muito obrigada a todos, só não esquece de compartilhar e também deixar aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente se conhecer um pouco melhor. Eu também gostaria de agradecer todo o carinho do Ricardo lá do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Ricardo, pelo carinho. Muito obrigada a todos. Até nosso próximo encontro.